Estamos chegando aqui, professora Adriane, aula de matemática. Estamos hoje na aula 71. Vamos separar os nossos materiais. Você precisa do seu caderno ou uma folha, lápis e borracha e materiais para contagem. Eu vou aguardar você separar esse material, já voltamos. Separou o seu material? Vamos então para o registro da aula de hoje. Coloque lá na primeira linha a data que você está assistindo esta videoaula. Logo abaixo você vai colocar matemática e logo abaixo situações aditivas e multiplicativas. Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e eu já volto.
Conseguiu fazer o seu registro? Ótimo! Vamos começar então a nossa aula. Você se lembra na última aula que você teve com a professora Mariângela e com a professora Ana Paula? Elas iniciaram a história de uma família que vai fazer um passeio na praia. Mas eles não vão só na praia, eles vão fazer uma viagem. A família em questão é a família da Heloísa. Olha lá na tela. São 5 pessoas. Tem a Heloísa, que é a mais velha, tem a irmãzinha dela, o irmão e os pais da Heloísa. E o que aconteceu ali? Eles tinham que escolher qual lugar, em qual local eles iriam para as férias da família, né? Se eles iriam para o campo ou se eles iriam para a praia. Eles fizeram as contas e chegaram à conclusão que o preço mais barato era o pacote da praia. Era mais interessante, né? Era mais barato ir para a praia do que ir para o campo. E depois, o que será que aconteceu? Para viajar, a família precisou abastecer o carro para percorrer 320 quilômetros de distância até a praia. Então, o que vai acontecer nessa aula e nas próximas? Nós vamos continuar contando a história da família da Heloísa. Então, na aula anterior foi com as 2 professoras, hoje vai ser comigo e vai continuar. Nós temos então um total de 5 aulas, então é interessante que você não perca nenhuma delas para não perder essa sequência do que essa família vai fazer. E nós estamos entrando em uma revisão de tudo o que você já viu desde lá do começo do ano. Tá? Então é importante essa última aula que vocês tiveram, essa aula que estão tendo comigo e as próximas também. Nós vamos reunir tudo que a gente aprendeu, pelo menos as coisas mais importantes. Vamos então continuar então com essa aventura da família? Então eles pararam no posto de gasolina, porque eles ainda têm um tanto para percorrer, então precisa colocar gasolina no carro. Então, eles já abasteceram, voltaram para a estrada e o que acontece em seguida? Vou ler para vocês, prestem atenção. Após a saída do posto, a família continuou sua viagem por mais alguns quilômetros e então as crianças pediram um lanche. Então, a família decidiu fazer uma paradinha na lanchonete. Olha, a família ali, a lanchonete, e cada um fez o seu pedido. Cada um escolheu o seu próprio lanche. Vocês estão vendo lá na tela que nós temos um cartaz com os lanches. Está escrito lá, combo A, combo B. Isso quer dizer que é um conjunto de lanches e tem o preço do ladinho ali, ó. Tipo, o combo A tem um lanche que é R$10. Combo B já é um outro lanche e é R$9. Combo C é 10 e o combo D é 8. Vamos ver as escolhas de cada um. O pai escolheu o combo B, que é R$9. A mãe escolheu o combo C, que é 10. A irmãzinha escolheu o combo D, que é R$8. O irmão, combo A, que é 10. E a Heloísa, que é o combo B, R$9. Então, cada um escolheu um combo diferente, um tipo de lanche diferente.
valor total pago. Perceba que nós temos então aqui uma escolha diferente para cada um e também valores separados. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que juntar estas quantidades, porque o problema quer saber quanto deu no total, quanto eles gastaram nesse lanche, né? Todos eles. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer. Nós vamos, então, começar a juntar essas quantidades e eu quero mostrar para você aquele esquema onde que nós já fizemos, onde nós vamos posicionar a unidade e a dezena aqui. E nós vamos colocar a quantidade total de cada lanche, vamos colocar todos eles na unidade. Depois, aguarde instruções, preste bem atenção. Vamos colocar primeiro a quantidade 9, que é o lanche do pai, do papai da Heloísa. Eu vou usar aqui o material dourado, esses dadinhos aqui, né, esses cubinhos. E eu preciso colocar aqui 9. Vou colocar tudo aqui na unidade, tá bom? Contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó, é como se fosse R$1, R$2, R$3, R$4, tá? Porque nós estamos falando de valor monetário. Eu tô só representando com os cubinhos, mas é dinheiro, tá bom? Então, R$9 aqui é o valor do lanche do pai. E da mãe? Da mãe é 10. Então, eu vou colocar tudo aqui e depois a gente vê o que faz, tá? Contem comigo 10 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu peguei e coloquei mais 10 aqui na unidade. Mas não acabou aqui. Temos agora o lanche da irmãzinha da Heloísa, que é 8. Vou pegar 8 daqui e colocar aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pego esses 8 e coloco aqui. Quem mais? O irmão da Heloísa compra um lanche que é R$10. Então, eu pego 10 daqui e coloco aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego esses 10, coloco aqui. O que mais? Temos agora o lanche da Heloísa, que é R$9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar 9 aqui. Eu poderia deixar assim? Poderia. Se eu contar quantas unidades tem aqui, eu posso representar a quantidade total de unidades que eu tenho. Mas nós queremos representar em uma forma que eu possa ler a unidade e a dezena também, não só a unidade. Para eu saber quantas unidades tem, é só contar o total que tem aqui. Eu juntei tudo, conto quanto tem e pronto. Mas e quantas dezenas tem? Então, para isso, nós vamos precisar fazer algumas trocas. O que acontece? Aqui nessa ordem, na ordem das unidades, eu não posso deixar tudo isso. Aqui no máximo vai ter 9 cubinhos. Então, eu vou agrupar de 10 em 10 e a cada 10 que eu tirar daqui, eu vou colocar para cá. Acompanhe o que eu vou fazer aqui. Vou contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a cada 10 que eu tiro da ordem das unidades, eu vou trocar por uma barrinha. Porque assim eu olho isso aqui como sendo o quê? Uma dezena. Então, 10 cubinhos eu substituo por uma dezena que é formada por 10 cubinhos. Tudo bem? Então, já tirei. Bom, ainda tem mais do que 10 aqui, mais do que 9, né? Eu preciso tirar mais 10. Será que tem 10 aqui o suficiente para eu retirar e pôr para cá? Vamos ver? Contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Opa, consegui mais 10. E novamente, esses 10 eu vou trocar por uma barrinha dessa aqui. Então, vou entrar lá e substituir. Veja que tem 10 cubinhos aqui também. É a mesma coisa. Ok. Será que ainda dá para tirar mais 10 daqui? Acho que dá, hein? Conta comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego esses 10, dá para trocar de novo. Nossa, quantas trocas. Ó, coloco e ponho para lá. Será que dá para tirar mais 10 daqui? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu, né? Consegui. Mais um que eu posso trocar. Olha só. Substituir os 10 soltos por uma barrinha onde eles estão todos grudadinhos. E aí eu digo que aqui só tem uma dezena. Mas se eu for falar em unidades, tem 10 unidades aqui. 10 unidades ou uma dezena. Ok? Será que isso que sobrou aqui, dá para eu agrupar mais 10 e colocar para cá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem. Então, se não tem, ele vai ficar aqui mesmo na ordem das unidades. Então, agora eu vou escrever como é que ficou esse número. Onde eu tenho 6 nas unidades e tenho 4 nas dezenas. Vamos escrever? Então, nós vamos fazer o quanto nós temos na unidade, nós vamos registrar aqui, então. Olhando aqui para o que nós acabamos de fazer, nós contamos a quantidade de cubinhos e vimos que tem 6. 6 na posição das unidades. Então, tem 6. E quantos tem na dezena? Então, aqui a gente conta como sendo 1 apenas, tá? Que é uma dezena. Eu estou falando de agrupamento de 10. Quantos tem aqui? Tem um agrupamento de 10. Tem 2, 3, 4. Então, são 4 dezenas. E a gente escreve aqui. Então, quanto eles gastaram no total nesse lanche que eles fizeram? Eles gastaram R$46. Vamos ver lá na tela, terminando então a nossa adição. Nós fizemos a adição de 9 mais 10 mais 8 mais 10 mais 9. Isso tudo deu 46. Resposta, R$46, que é o valor total pago. Mas esse valor de R$46, ele foi dividido igualmente entre o pai e a mãe de Heloísa. Ou seja, cada um pagou a metade. Lembram desse conceito de metade? Ele pagou um tanto, ela pagou o mesmo tanto. Quanto é esse valor? Então, quanto cada um deles pagou? É isso que a gente vai ter que descobrir, né? Para a gente saber pegar esse 46 e dividir para os dois, nós podemos fazer através desta operação aqui, que a gente já conhece, que é pegar o 46 e dividir por 2. Para nós fazermos essa divisão, eu trouxe aqui algumas cédulas e a representação da moeda. A moeda eu fiz maior, né? Para vocês enxergarem bem aí de casa. Então, eu vou fazer a composição de R$46 utilizando cédulas de R$10. Eu poderia fazer de outras formas. Eu poderia pegar 2 cédulas de 20, que também dá 40. Mas eu vou fazer assim por enquanto, tá? Então, aqui nós temos, contem comigo lá, cada cédula é 10, então, temos 10, 20, 30, R$40. Mas, nós precisamos de 46. 40 a gente já tem, guarda lá. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Então, essa é a quantidade de dinheiro que os dois deram lá na lanchonete para pagar o lanche.
Mas quanto será que cada um deu? Que eles deram a mesma quantia. E juntaram e deu isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma divisão. Para fazer a divisão, nós vamos distribuir em 2, para ele e para ela. Eu vou usar aqui 2 tampinhas para representar a mãe e o pai da Heloísa. Vou pegar as minhas cédulas e vou distribuir. Eu vou dar R$10 para ele, R$10 para ela. Ou seja, como se ela tivesse dado 10 e ele também. E olha lá na tela como é que a gente registra isso. Então, é 10 para ele, 10 para ela. No total, é 20, né? Desses 46 que eu tinha, eu deixei para ela 10, para ele 10. Então, na verdade, desse montinho que eu tinha aqui, eu retirei 20, que tá aqui na mesa. Tá? E quanto sobrou? Quanto sobrou aqui na minha mão? Vamos contar? 10 mais 10, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. E aonde que eu registro esse 26? Logo abaixo desta operação de subtração. 46, se eu tiro 20, eu vou ter 26. Exatamente o que eu tenho aqui ainda. Mas eu ainda tenho que distribuir isso aqui, né? Tá fácil de distribuir? Bem fácil, ó. Primeiro eu vou distribuir as cédulas. Eu quero distribuir as cédulas primeiro. Então, eu vou dar 10 para ele, aqui, e 10 para ela. Então, eu tirei 20 da minha mão. Vamos registrar lá. Tirei 10 para cada um. E no total, eu tirei 20. Olha só onde é que nós colocamos. Logo abaixo do 26, que é o que eu tinha antes, né? Retiro 20. Sobrou quanto? Aqui, nós vamos colocar o quanto sobrou. E o quanto sobrou tá aqui na minha mão, que é 6 ainda. Vamos registrar lá. Olha o 6 lá. Agora, esse 6 eu tenho que distribuir para ele e para ela. Como é que eu posso fazer isso? De várias formas. Um por um para ele, um para ela, 2 para ele, 2 para ela. Vamos ver como é que a gente fez aqui? A gente deu 3 para ele, 3 para ela. Olha só. 1, 2, 3 para ele. 1, 2, 3 para ela. Não sobrou nada? Então, vamos registrar lá. Retiramos, então, ou seja, eu dei para ele 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi isso que a gente retirou. Então, não sobrou nada, ó. Na minha mão já não tem mais nada. Essa é uma conta exata. Eu consegui dividir para os dois este valor de R$46 e não teve nenhuma sobra. Então, respondendo a pergunta lá, como é que eu sei quanto ficou para cada um? Veja que eu tenho que juntar essas quantidades que eu retirei. 10 mais 10 mais 13. E onde é que aparece esse resultado? Aparece em cada um. 10 mais 10 mais 3. 10 mais 10 mais 3. Cada um deu a mesma quantidade. E ela aparece aqui. 23 ele deu e 23 ela deu. Juntando os dois dá o 46. Vocês entenderam o que nós fizemos aqui? Cada um deles deu a mesma quantidade para pagar esta dívida. E se for a metade, que nesse caso é a metade de 46, vai ser 23 para cada um deles. Ok? Vamos em frente. Saindo da lanchonete, as crianças avistaram um cartaz com propaganda de sorvetes. E então resolveram voltar e tomar a sobremesa. Eles já estavam saindo, mas assim que eles saíram, eles viram um cartaz lá. Tem sorvete, tem cobertura, e aí deu vontade. Criança é assim, né? A gente vê sorvete, até adulto é assim também. A gente gosta de sorvete, e aí eles ficaram com vontade. Voltaram. E o que tinha para eles comerem? Quais são os sabores que eles tinham para comer de sorvete, né? Para chupar o sorvete. Era de morango, de creme e de chocolate. Então, eles tinham 3 opções de sabor de sorvete. Mas era só
esses 3 sabores ou tinha mais alguma coisa? Tinha cobertura. Qual cobertura que tinha? Tinha a de caramelo e tinha a de uva. Agora vem a pergunta, presta atenção. Quantas combinações diferentes eles podem fazer com um sorvete e uma cobertura? Então, aqui eu quero saber o seguinte. Nós temos que considerar todas as maneiras que eu tenho de combinar 3 sorvetes com 2 coberturas. Não quer dizer que as crianças comerão todas, tá? Eu só quero saber como que eu combino esse sorvete com esse tipo de cobertura, esse sorvete com esse tipo de cobertura. Quantas possibilidades de sorvetes diferentes eu tenho aqui? Percebam que a quantidade de sorvetes é 3. 3 tipos de sorvete. E a cobertura, quantas são? São 2. E agora nós vamos fazer as combinações. Preste bem atenção lá na tela. Vamos usar a primeira cobertura e vamos usar o primeiro tipo de sorvete, que é o de morango, tá? Então, a primeira cobertura com o primeiro sorvete. Mas existe outra possibilidade ainda, usando a mesma cobertura. Mas agora a gente vai mudar o sabor do sorvete. Qual sorvete que eu vou pegar? Sorvete de creme. Então, é uma outra possibilidade que eles também podem escolher. Mas será que são só essas 2 possibilidades? Não. Continuando ainda com a mesma cobertura, tem algum outro sorvete que eu possa combinar com essa cobertura? O que vocês acham? Eu já combinei morango e creme. Falta o de... Isso mesmo, falta o de chocolate. Pronto. Então, com essa cobertura aqui, eu consegui 3 possibilidades. Mas não acabou, nós temos mais um tipo de cobertura. Vamos fazer as combinações agora com essa cobertura. Essa cobertura eu vou combinar então com todos os sorvetes. O morango, o creme e o chocolate. Mas observe uma coisa. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Claro que a gente não vai comer todas, né? Mas se eu quiser comer todas, também pode, né? Mas aqui eu tenho, aí é só as escolhas que eu tenho. Deu 6. O que esse 3 e esse 2 tem a ver com esse resultado final 6? Será que eu peguei o 3 e somei com 2 para dar 6? Será? 3 mais 2 dá 6? Que operação será que eu faço que me facilita descobrir quantas combinações? Será que é divisão? Será que dividir 3 por 2 vai dar 6? Fique pensando. Será que é multiplicação? 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, será que é 6? É isso que eu gostaria que você pensasse. Nesse caso aqui, se você pensar com lógica, como nós fizemos aqui, você vai chegar à conclusão que é multiplicação. Eu tenho 2 coberturas e tenho 3 sorvetes, é só multiplicar. Eu nem preciso desenhar para mim saber quantas tem no total. Se eu fizer uma multiplicação, eu já chego no total. Se eu tivesse outras coisas para combinar, se eu tivesse 5 tipos de sorvete e 2 coberturas, 5 vezes 2. Se eu tivesse 3 coberturas, 4 sorvete, 3 vezes 4 e assim por diante. Então, quando eu entendo que é multiplicação, eu não preciso nem ficar desenhando, né? Entenderam? Vamos continuar? De volta à estrada, mais adiante, a família avista um parque de diversões na beira da estrada. Como eles estão de férias, resolvem entrar para se divertir. Então, eles não têm pressa para chegar lá na praia. Eles podem entrar no parque, brincar um pouquinho, se divertir e depois eles continuam a viagem.
Então, foi isso que eles fizeram aqui. Eles calcularam quanto tempo teriam para brincar da chegada até o fechamento do parque. Qual foi o horário que eles chegaram? Vamos ver? Então, eles chegaram que horas? Perceba que o ponteiro pequeno, o ponteiro mais curto, né? Ele é o das horas, ele está no 2. E o ponteiro mais longo está no 12. Então, 2 horas em ponto. Mas 2 horas o quê? Como que eu represento? Será que é 2 horas da manhã? Será que eles foram para o parque às 2 horas da manhã? Não, né? É 2 horas da tarde. Mas como é que eu escrevo 2 horas da tarde de uma outra forma? Isso nós também já vimos na nossa videoaula. 2 horas da tarde. Para eu descobrir como é que eu escrevo a partir do meio-dia, nós já começamos a contar diferente. Aí depois do meio-dia é 13 horas, 14 horas, 15 horas. Lembram disso? Então, quando o ponteiro está no 2, como aconteceu aqui, é 2 horas, mas a gente escreve como se for depois do meio-dia. Basta eu adicionar 12. Quando eu adiciono 12, 12 mais 2 dá 14. Então, ponteiro no 2, depois do almoço, ponteiro no 2 é 14 horas. E se o ponteiro estivesse no 1? Basta você fazer 1 mais 12. Lembram disso? Ponteiro no 1, 13 horas. Ponteiro no 3, 3 mais 12. 3 mais 12, 15 horas. Lembram disso? Então, é assim que a gente descobre quantas horas eu represento, né, depois do almoço. Então, aqui eles chegaram às 14 horas no parque e saíram, aqui tá 6 horas em ponto, mas 6 horas da tarde, não da manhã, né? 6 horas da tarde, como é que eu transformo isso em um horário depois do meio-dia? Mesma coisa, 6 mais 12, ou seja, já eram 18 horas, ou seja, o parque fecha às 18. Eu quero saber agora quanto tempo vai se passar, quanto tempo eles vão ter para brincar, das 14 às 18. Bom, isso é muito fácil, né? 14 para chegar no 18. Dá para contar mentalmente, dá para contar contando nos dedinhos. Vamos fazer no dedinho? 14. 14 você já tem. Chegaram no parque às 14. 15, 16, 17, 18. Veja que são 4 horas. Fácil contar nos dedos. Mas como é que eu registro isso em forma de operação? O 18, que é maior, vai em cima, o 14, que é menor, fica embaixo. 14 para chegar no 18. A gente acabou de fazer, são 4 horas. O que nós queríamos saber, então, nesta atividade? Quanto tempo eles iam se divertir no parque? E descobrimos que eles vão ficar lá dentro 4 horas, no máximo que eles vão poder ficar. Se eles saírem antes, tudo bem, mas o parque fecha às 18. Vamos em frente. No brinquedo da montanha-russa, já viram a montanha-russa? Olha só, sobe com o carrinho, desce, faz algumas curvas, vira e continua. É um brinquedo que não é qualquer criança que pode brincar. Por quê? Porque ele é um pouco perigoso, né? A criança tem muito medo de fazer esses movimentos muito bruscos. Então, eles colocam uma plaquinha lá dizendo qual é a altura mínima e máxima. Nesse caso aqui, mínima, né? Tem brinquedos que é altura máxima, porque às vezes uma pessoa muito alta não pode brincar em determinados brinquedos. Aqui não. Tem uma altura mínima que a pessoa vai brincar, e nesse caso é 145 centímetros. Então, o que está dizendo na plaquinha lá?
Proibido menores de 145 centímetros. Todo mundo que a medida da altura for menor que 145 não entra nesse brinquedo. Entenderam? Então, 145, 140 não entra. 146 já entra, já pode brincar. Então, tudo que for acima de 146 está liberado. E agora a gente vai fazer algumas comparações entre as alturas da filha, da mãe, do filho e do pai. Por quê? Porque nós queremos saber quem é que vai brincar. Um deles não vai conseguir entrar nesse brinquedo, porque ele é muito baixo, ele está abaixo da altura permitida. O pai mede 175 centímetros e a mãe mede 164. Agora vem as comparações, preste bem atenção. A filha mais velha mede 20 centímetros a menos que a mãe. Percebam que aqui eu tenho a mãe e tenho a filha. Ela mede 164 e ela, a filha, 20 centímetros a menos. Quando eu digo assim, a mãe mede a mais ou a mãe mede a menos, eu estou fazendo uma comparação entre essas alturas. Quem será que é mais baixinho ali, a mãe ou a filha? Na imagem você já percebe que há uma diferença de altura, né? A Heloísa, ela é mais baixinha que a mãe. Quanto mais baixinha? Tá dizendo aqui que é 20 centímetros. Então, a mãe tá lá em cima, a Heloísa tá um pouquinho mais abaixo. Então, existe uma diferença. E diferença em matemática é a operação de subtração. Então, para eu saber quanto mede a altura da Heloísa, eu vou fazer uma operação de subtração. A mesma coisa acontece aqui. O irmão, ele é mais baixo do que o pai. Como é que eu sei isso? Ele está dizendo aqui, ó. O pai tem 175 centímetros. Então, o pai está lá em cima, 175. O filho tem 24 a menos. Aqui está dizendo que é a mais. O pai tem a mais. Bom, se o pai tem a mais, quer dizer que o filho tem a menos, não é? O filho está aqui embaixo, o pai está lá em cima. Palavrinhas, então, que nos ajudam a identificar o que fazer. Quando eu comparo altura, tamanho, quantidades, a mais, a menos, isso me dá uma ideia de que há uma diferença entre essas alturas, entre essas quantidades. E nesse caso, a operação de subtração. Então, aqui eu vou fazer uma operação de subtração e aqui também eu vou fazer uma operação de subtração. Você já consegue fazer essa operação sozinho? Então, já trouxe aqui para vocês escrita a operação, né? Nos dois casos nós vamos fazer por subtração. Mas aí você fica em dúvida, porque aqui está falando a menos, tudo bem, a menos é subtração. Mas aqui está falando a mais e mesmo assim você vai fazer por subtração, professora? Mas é aquela discussão que nós falamos. Quando eu estou comparando quantidades, ou comparando, nesse caso, a altura, eu vejo que há uma diferença entre eles, é isso que importa. Há uma diferença de altura. Diferença é sempre subtração, tá? Nesse caso aqui, nós vamos fazer 175 menos 24. E aqui também. Aqui a filha tem 20 a menos que a mãe, também é subtração. Os dois casos recaem na mesma operação. Vamos ver então quem é que vai brincar e quem não vai brincar. Bom, a mãe e o pai é certeza que eles vão brincar. Por que que eu sei? Porque 164 é maior que 145, então ela vai. 175 também é maior. Então, o pai e a mãe está garantido. Agora, vamos ver entre o filho e a filha. Qual dos dois será que não vai conseguir brincar? Vamos ver agora. Vamos fazer a subtração começando na ordem das unidades. 4 e eu não tiro nada. Quando tem zero aqui é nada. 4 tiro nada.
mantém 4. 6, tiro 2. Ou posso pensar 2 para chegar no 6. Tanto faz, eu posso pensar das duas maneiras. 6 tira 2, vai ficar 4. Se você tem dúvida, conte do 2 até chegar no 6. Você vai chegar no 4 também, tá bom? Aqui, ó, o 1 não tirei nada, então, na verdade aqui o 1 vale 100, né? Porque ele é 1 na centena, então ele continua sendo aqui 1 na centena. Então, ó, acho que já encontramos aquele que não vai. Nesse caso aqui a filha, né? Ela eu acho que não vai, não sei, vamos ver. Talvez o filho também não entre na brincadeira. 144 é menor que 145. Então, a Heloísa, a gente já sabe que ela não vai brincar. Mas vamos continuar aqui. 5 tira 4, vai sobrar 1. Ou eu posso pensar 4 para chegar no 5. É 1 só. 7 tiro 2, vai ficar 5. E 1 na centena, mantém o 1 na centena. 151. Agora eu já tenho certeza qual deles que não vai brincar. Por quê? Porque só brinca quem tem mais de 145. Qual dos dois aqui tem mais de 145? A filha ou o filho? Dá pra ver que é o filho. 151 é maior que 145. Então, nós entendemos agora como é que funciona essa questão do a mais, a menos. Não é porque tem a palavrinha a mais ali, é porque eu vou fazer adição. Nem sempre, tá? Então, vamos ver então, colocando numa ordem crescente, né? Quase uma reta numérica, não está bem organizado como uma reta numérica, mas nós podemos sim colocar numa ordem crescente do menor para o maior. A Heloísa, então, tem 144 centímetros, o irmão dela tem 151. Vejam que nós estamos colocando, o aumento está vindo nesse sentido aqui. Tudo que eu colocar para cá é maior. Quem será que vem agora? Será a mãe ou o pai deles? A mãe, 164. E por último, o pai, com 175. Então, ficaria nesta ordem aqui. E respondendo à pergunta do nosso problema, quem é que não vai brincar? Vai ser a Heloísa, porque ela não tem altura suficiente para brincar no brinquedo do parque. E não acabou aqui, né? A nossa aula hoje acabou, mas a aventura da família da Heloísa ainda não terminou. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre eles e ver para onde eles foram, o que é que eles fizeram e o que é que isso tem a ver com matemática. Eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Tchau, estudantes!